Aleluia. Obrigado pelas orações. Que bênção, que alegria. Aleluia. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né? Por essa rica oportunidade. Quero agradecer aos nossos pastores. E agradecer a você, aí sentadinho, né? Eu sempre falo isso aqui. Eu sempre tenho no meu coração falar isso, sabia? A gente acha que está sentado aí, eu não faço nada na igreja, eu só vou lá. Não, é muito importante a sua presença aí, sentadinho. Sabia que você sentado aí, se você entrar naquela porta, não falar nada, caladinho, sem fazer nada, sem falar com ninguém, pum, senta do lado do irmão, você está testificando a fé dele. Ele fala, eita, aí o irmão olha para o lado assim, opa, eu não vim sozinho nessa, tem alguém comigo. Imagina agora se você já entra trazendo algo, orando, intercedendo, recebendo a palavra, deixando ela transformar a sua vida. Aí você sai daqui, encontra o abençoado lá no caminho, que precisava escutar uma mensagem que você recebeu aqui. Então é super importante a tua presença aí. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Muito obrigado porque você veio. Muito obrigado por você que nos assiste. Da mesma forma também, muito importante para a glória de Deus. Nossos pastores não estão, e eu queria que a igreja tivesse esse momentinho, fazer uma oração a eles, né? Nós temos que entregar a vida deles, né? Eles estão cuidando da gente, né? Deus sabe de todas as coisas, mas eu queria orar pela vida deles, né? Para a glória de Deus. Amém? Você ora comigo aí ou não? Amém. Glória a Deus. Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, por este momento, por essa oportunidade. Queremos apresentar nossas orações, Senhor Deus, para os nossos pastores, Pai. O Senhor possa ir de encontro agora, Senhor Deus, ali, Senhor Deus, onde eles estiverem, Pai. Que, Pai, que eles venham sentir agora, Senhor Deus, a paz, o renovo, o refrigério, Senhor Deus, em todas as áreas da vida deles, Pai. Que o Senhor venha restaurar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor Deus, seus planos, seus projetos, seus sonhos, em nome de Jesus, suas finanças, sua saúde, Pai. Nosso pastor passou enfermo ali no comecinho da semana, Pai, não sabemos como que está ainda, mas nós já cremos na cura e na vitória, Pai, para a sua casa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, obrigado. Irmãos, cadê a Lídia? Rapaz, eu achei que ela ia pregar. Falei, Deus é maravilhoso, né? Ela começou a falar aqui, eu falei, e aí? Pega aqui o esboço aqui então, continua. Olha o que Deus faz, né? A gente não fica combinando, né? Vai falar isso, vai falar aquilo, né? E Deus usa. Glória a Deus. Deus tem uma palavra de bênção para nossas vidas hoje. Deus tem uma palavra profética. Preste atenção. Receba ela em nome de Jesus. O cenário que nós vivemos, todo mundo sabe, né? Como a irmã falou, nós sempre escutamos, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, mas há muito a ser feito ainda. Falta muita coisa para Jesus voltar. Uma delas é a palavra de Deus ser proclamada nos 4 cantos da terra. Só que o cenário está se movendo e nós não podemos não dar atenção para isso. Nós estamos dando atenção para isso. A natureza está falando. Todos os acontecimentos. Então, tem pessoas sendo países perseguição, pessoas passando dificuldade, tragédias acontecendo. E eu vou chamar disso daí um dia mau, para melhor entendermos, né? Tem esse dia mau. Ele pode chegar a qualquer momento. E nós estamos preparados para esse dia mau? Sim ou não? Nós temos que estar preparados. Hoje a igreja vive um momento que acontece alguma coisinha, dá uma apertada, começa a chorar. Aí fala que Deus não gosta, Deus não ama, Deus não cuida, porque eu. Imagina quando vem um dia mal mesmo, uma calamidade.
Então nós temos que preparar. E nós vamos aprender com quem? Se preparar para o dia mau. Vamos falar assim, ô glória. Com Jó. Jó passou umas lutinhas ali. Quem sabe aí da história de Jó? Jó passou umas lutinhas, né? Pequenininha, né? Quem lembra aí da história de Jó? Bora, ajuda eu a pregar aí. Sem colar na Bíblia, hein? Não vou nem falar o endereço para você não roubar. Jó, ele tinha uma família linda, maravilhosa. Era o homem mais poderoso ali, não era? Tinha, jumentas, bois ali, 500 juntas de boi. A junta de boi é 2 bois juntos, então tinha 1000 bois ali, nas minhas contas, se eu não estou errado. E tinha dinheiro, um homem empregado, poderoso. O que mais que Jó tinha? Vai falar da mulher dele, que nós vamos falar dela daqui a pouco. Segura aí. Então Jó era um homem poderoso. Jó tinha dinheiro, tinha seus filhos, tinha a casa abençoada. E aí o que aconteceu? Aí teve uma reuniãozinha lá no céu. Aí está lá no meio dos anjos. Quem está lá? Quem que chega lá? É esse mesmo, derrotado, chegou lá. Aí Deus fala: tenha observado meu servo Jó? Glória a Deus. E aí começa o diálogo ali. Aí Deus permite que ele vai lá e arranca tudo de Jó. Quem sabe o que Jó fez? Quem lembra aí? Quando Jó perdeu tudo. Acabou a pregação já, é isso aí que eu ia falar. Ele adorou. Você para ver a história de Jó. Eu tinha medo da história de Jó, sabia? Eu tinha pavor, cara. Quando eu li ela a primeira vez, eu achava que ia acontecer aquilo comigo. Eu não tinha entendimento da palavra. Eu falei, eu não vou mais ler esse negócio aí não. Não lia mais. Não lia, eu falei, não, isso aí vai acontecer comigo, vou perder minha família, não. O dinheiro não tinha mesmo, né? Não ia perder, mas as famílias, os parentes eram importantes, né? Falei, isso aí não vai acontecer comigo não, em nome de Jesus. Aí depois vou estudando, vai fazendo teologia, vai estudando. Aí você vê que pensa de livro para nossas vidas, que aprendizado. Jó 1, a partir do 6. Jó, ele dá uma receita para nós aqui. Quem gosta aí de comer? Todo mundo, né? Tudo aquilo que você come tem uma receitinha ali no fundo, ali no começo, não tem? Se é uma coisa mais incrementada ali, uma sobremesa, tem uma receita. Nessa receita, segura aí, presta atenção. Nessa receita aí tem os ingredientes. Tem o fermento, tem um bolo, tem um açúcar, tem sal, tem água, tem leite. E é para mim colocar lá 2 canequinhas de açúcar, eu coloco 4. Não é para colocar óleo, eu vou lá e meto óleo. O que você acha que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Se der sorte, você inventou uma receita nova. Mas é bem difícil isso acontecer. Vai dar tudo errado, irmão. E vai ficar ruim. Você vai ter que jogar fora. Então Jó, ele passa uma listinha para nós ali. Ele tem uma receita. E a gente tem que seguir ela ao pé da letra. E é essa receita de Jó que vai nos ajudar a passar esse dia mal. Irmão, estou com medo, você está profetizando, veio trazer coisa ruim para nós. Não, abençoado, não é isso não. A gente tem que se preparar. A irmã falou aqui na frente, nós temos que se preparar. Nós temos que se preparar. O povo de Deus, ele anda sempre adiantado. Não é achando que vai acontecer coisa ruim, não é isso não. É estar preparado. Está preparado. Às vezes pode acontecer alguma coisa, como está acontecendo em muitas famílias no mundo. Deus ainda usa da sua misericórdia. Depois que aconteceu o problema, a pessoa consegue ainda se recuperar. Mas tem pessoas até hoje, as que sobreviveram e as que querem permanecer vivas ainda, que têm esses traumas, que carregam esses traumas. Elas não conseguem andar, dar um passo para frente. Nós temos que pensar nessas coisas. Então nós temos que se preparar, estar pronto para esse dia mau aí. Bora lá, Jó 1, a partir do 6. Glória a Deus.
pegar um pouquinho de luz aqui. A palavra do Senhor diz assim: aconteceu que um dia que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus, Satanás também veio entre eles. Então o Senhor, aleluias, perguntou a Satanás: de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor, disse-lhe: de vir pela terra e de passear por ela. E perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há outro como ele na terra, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Glória a Deus. Então Satanás respondeu, dizendo: acaso não teme Jó a Deus por interesse? Aleluias. Não pusestes porventura uma cerca viva em torno dele e da sua casa e de tudo quanto possui? Abençoaste obra das suas mãos, e as suas possessões incrementaram sobre a terra. Mas estende a tua mão agora e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti diante do teu rosto. Aleluias, glória a Deus. E ali ele continua, e agora a gente pula lá para o 20, Jó 1:20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e, prostrando-se, adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de todos estes acontecimentos, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus nenhuma injustiça no seu juízo. Oh glória, amém. Pai, seja o Senhor, Pai, ministrando essa palavra aos nossos corações, por favor. Santo Espírito de Deus, nós cantamos, nós precisamos ser cheios de Ti. Nos enche, Senhor, agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós já chegamos de manhã aqui, oramos, Pai. A Sua presença, Pai, é notória neste lugar, Pai. Obrigado, Jesus. Pai, eu te peço, Senhor Deus, todo impedimento, Senhor Deus, tudo aquilo que vem tirar, Senhor Deus, a nossa atenção, Pai, tudo que vem tirar, Senhor Deus, esse interesse para nós escutarmos a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que o inimigo é sujo, Pai, mas em nome de Jesus nós repreendemos, Pai, toda a ação dele aqui neste momento, Pai. Em nome de Jesus, eles não têm poder para agir sobre este plano. Em nome de Jesus, que venham os anjos de luz e levem eles cativos, Pai. Em nome de Jesus, que o coração do seu povo agora, Senhor Deus, seja como terra fértil, Pai, para receber a Tua palavra e sair daqui transformado, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Bora lá, a receitinha de Jó, aleluia. Você vê que é legal? Nós fazemos a leitura da Bíblia, eu falei o cenário primeiro, então a gente recordou dessa história, nós lemos aqui agora a Bíblia, então isso aí está testificando mais ainda no teu coração, mas mesmo assim, nós lemos, e às vezes acaba passando alguma coisa, né? Olha que interessante, ponto 1, quem que deu testemunho de Jó? Foi Satanás ou foi Deus? Bora, acabou de ler? Deus deu testemunho de Jó. Olha que interessante. Deus, o próprio Deus, deu testemunho de Jó. Deus, Ele nos observa. O Bruno já balançou a cabeça ali. Eu vou perguntar, Bruno, como que Deus
ele ia hoje testemunhar da minha e da sua vida. Não vale mentir não, viu? Reflete aí um pouco. Sua caminhada, sua vida, suas atitudes, trabalho, família, trânsito. O que Deus tem hoje para falar da sua vida? Já começa aí já. Será que a gente ia passar uma provinha dessa aqui? Eu não quis nem ler, hein? Pulou ali depois no 9 ali, o Satanás mete a mão ali nos bens dele, depois na família, todos os filhos, todo mundo que estava lá. Então o bolo do Jó virou um bolo azedo. E até nesse bolo azedo de Jó tem uma cereja. A cereja azeda do bolo de Jó, quem é? Chuta aí. Vocês sabem quem é? Quem é a cereja azeda do bolo azedo de Jó? Quem é? Quem? Ô povo abençoado. Rapaz, o homem acabou com tudo lá, acabou os filhos, acabou os bens dele. Ele estava raspando com um caco. E a mulher chega lá na orelha dele, não para de falar, cara. Misericórdia, mano. Misericórdia. Ele não queria mais nada, ele queria um abraço, um consolo, um conforto. E muitas vezes a gente faz isso, sabia? Muitas vezes a gente faz isso. Agora tem que defender as mulheres. Muitas vezes nós fazemos isso. Essas cerejinha aí, a gente muitas vezes essa cerejinha azeda na vida de uma pessoa. E hoje Deus não está aqui para dar uma chibatada em nós, não. Nós estamos aqui para consertar. Hoje tem uma palavra de bênção para a sua vida. Hoje foi declarado no meu coração: chega da igreja ser envergonhada. Receba em nome de Jesus. Chega da igreja ser envergonhada. Chega. Sabe o que é chega? Você entrou ali como um refém. Você vai sair daqui hoje como um soldado. Aleluias. Você tem essa capacidade para isso. Nós entramos, às vezes você entrou num refém de um problema, de uma dificuldade, de um pecado, e você vai sair daqui guerreando como um soldado. E é isso que Deus está fazendo. E nós temos que fazer essa leitura. Eu vim de outra denominação. Lá o pastor, ele comprou um local e ele fez um prédio para receber missionários. O cara olhava assim, e aí? Fez um local para receber os missionários. Homem de boa fé. Amém, vai dar certo. Quem ouviu já falar no Jocum? Vocês vieram para cá. Foram para onde? Para lá. Estão alojados, passaram lá. Tem missionários que Deus está enviando do Brasil para cá, para o Japão. Agora o mais recente, o irmão que veio pregar aqui final de semana passado com a gente, os legendários, eles vieram para cá. Eles estão aí. Deus está levantando um exército e você faz parte dele. Chega da minha igreja ser envergonhada. Chega, está na hora de a gente se levantar, está na hora de a gente se posicionar. É avançar, é ir para cima, é vencer essas dificuldades, é vencer o dia mal. Faz uma reflexão da sua vida. Desde quando você pegou uma Bíblia para começar a ler a ela e se interessar por ela? Faz tempo. Já faz tempinho já. Nós estamos ali, lê, ora, jejua de vez em quando, lê, ora. Está na hora agora de armadura. Sabe o que é um escudo? Sabe o que é uma espada? Ela que vai te salvar no dia mal. Ela que vai te trazer conforto, paz, refrigério. Saber que você está debaixo de uma palavra. Saber que nesse exército existe um general. Ele é o rei dos reis. Essa convicção você vai carregar ela dentro de você. Não é fazer loucura não, não é fazer uba-uba não. A gente tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo. Amém? Glória a Deus.
Então, Jó tem essa receitinha para nós, e nós temos que anotar isso daí. Então, Deus, Ele nos está observando. Lá em 1 Samuel 16:7, Deus vê o coração. Então Deus, Ele nos observa. Salmos 33:13, aleluias. Do céu Deus vê o homem. Ele nos observa. Ele está conosco todos os dias. Não cai um fio do teu cabelo sendo que Ele não saiba. Eita, irmão, e agora? Ele viu que eu fiz um negócio de errado. Ele estava lá, eu nem percebi. Vigia. Esse Deus maravilhoso. Deus estava observando Jó. E Deus deu esse testemunho de Jó. Que hoje, depois você sair daquela porta ali, ó, em nome de Jesus, como um soldado, que Deus possa dar um testemunho abençoado da sua vida. E eu creio que tem muitos aqui, todos vocês, em nome de Jesus, que está tendo um testemunho abençoado. Que Deus possa dar esse testemunho das nossas vidas. É necessário. Amém? E nós lemos ali o texto, e então você viu que nós passou batido ali, que tem alguém nos observando. Que mais passou batido ali? Ponto 2, para a gente se perder. O derrotado inimigo Satanás, ele vai ser sempre Satanás. Ele tem o papel dele, e ele vai fazer o papel dele. Ele é o acusador, ele é o inimigo das nossas almas. Lá em João 10:10, aleluias, há um ladrão sem vergonha que veio para roubar, matar e destruir. Esse é o papel dele. O que ele fez com a vida de Jó? Ele só precisou dar uma oportunidade. Então, ele cutucou Deus. Parece que Deus caiu na dele, né? Lógico que não. Ele quer sem juízo mesmo. João 10:10 fala assim: ele é um ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E muitos dentro da igreja estão vivendo só essa parte A desse versículo. Lá tem uma vírgula e fala assim: eu vim para dar vida, e vida em abundância. Amém. Então hoje você declare hoje, na onde Satanás está roubando, está destruindo, está matando na tua vida, em nome de Jesus você tem poder para declarar vida e vida em abundância. Não deixa ele bagunçar a tua casa, não deixa ele bagunçar a sua vida, não deixa ele colocar a mão na sua família, nos seus familiares. Em nome de Jesus, nós temos que ter essa consciência. Satanás, ele vai sempre fazer o papel dele. Tem aquele negocinho pequenininho que você sabe que não pertence a Deus e você está usando. Não é um objeto que eu estou falando, não. Às vezes é uma mentirinha pequenininha, às vezes é um engano, um erro, uma falsidade. Essas aí são as ferramentas do diabo, a ira. Aleluia. A gente acha que as ferramentas do diabo é aqui a coisa palpável, o objeto. Não. E ele está deixando você usar. Ele está deixando você usar. E ele está deixando você usar. E você não quer pôr um fim nisso. Você acha que lá no final ele vai aliviar com você? Ele vai fazer o papel dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele vai destruir, ele vai roubar e ele vai matar. E nós não podemos viver debaixo desse jugo. Nós temos toda a autoridade no nome de Jesus para não viver isso, para viver uma vida reta, santa. Nosso irmão falou, nós somos um povo escolhido e separado. Vê como Deus vai falando com a gente. Então Deus, ele nos observa. Então Satanás tem um papel dele,
Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas hoje nós declaramos, naquele versículo tem uma vida, e em cima de tudo que ele quis colocar a mão, nós declaramos vida, e vida em abundância. Aleluias. Legendários veio lá do Brasil. Eles foram lá naquela floresta do suicídio, e eles declararam isso. Eles declararam vida, tiraram sarro da cara deles, e foi cristão ainda, colocou uma mensagem lá, que o irmão deu testemunho, não acreditando que ali vai ser uma floresta de vida. Aleluias. Olha o que Deus faz, trouxe o pessoal de lá de longe para vir aqui fazer uma obra que está aqui a 1 hora da gente. Está esculachando nós, irmão? Não. Não é isso que eu estou fazendo, não entenda isso. Para você entender que Deus está levantando um exército, e não está para brincadeira. O inimigo ele está avançando, o inimigo ele está debochando, e está na hora de colocar um fim nele. E você é leitor da palavra de Deus, e você sabe qual é o fim dele. Ele está se coçando, porque ele está preocupado que o dia dele está já se findando já, e a cabeça da serpente será esmagada. Aleluia. Então ele está tentando meter o terror, só que ele não vai prevalecer sobre a igreja do Senhor. Só que para isso acontecer, nós precisamos nos posicionar. Nós temos que sair daqui hoje como soldados, não como os reféns. Amém? O que mais passou aqui? Deus nos observou, o inimigo está fazendo o papel dele, e agora nós precisamos nos posicionar. Então nesse cenário aí, ó, que interessante, tem Deus, tem o derrotado e tem nós. Como é que você está fazendo o seu papel para passar o dia mal? Como que nós estamos portando perante as nossas dificuldades? Lembra que eu falei desse banquinho ali, uma pessoa que está do seu lado, a importância que ela tem? Às vezes ela está aí agora, orando pela sua vida, intercedendo pela sua vida, e nós não sabemos. Mas isso não é o suficiente. Não que não vale de nada, não é isso que eu estou falando. É que nós precisamos fazer o nosso papel. Nós precisamos fazer o nosso papel. É nós que precisamos dar o primeiro passo. É nós que temos que ter consciência de onde nós estamos. Qual a real posição que nós estamos. Glória a Deus. Aleluias. Vou até ler aqui. Dá para pôr aí, meu querido? Dá de pôr? Oh, glória a Deus. Efésios 5,16. Vai ter um monte aí. Efésios 5,16, Efésios 6,13, Mateus 6,34, Eclesiastes 7,14. Mas vamos lá no Efésios 5,16. Bora lá. Efésios 5,16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Glória a Deus. Efésios 6,13. Está aí pertinho já. 6,13. Glória a Deus. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então você vai fazer tudo em nome de Jesus. Aleluias. Mateus 6,34. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam cada dia os seus próprios problemas. Aleluias. Eclesiastes 7,14. Glória a Deus. Eclesiastes 7,14. Aleluias. Quando os dias forem bons, aproveitem-os bem,
Mas quando forem ruins, consideres. Deus fez tanto uns quanto os outros, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Glória a Deus. E por aí vai. Se você fazer uma pesquisa rápida aí, onde tem falando sobre os dias maus, tem um monte para nos alertar. Tem histórias assim como é de Jó, para nos alertar. E essa receita de Jó aí, onde você vai colocar ela, irmão? Cadê os ingredientes? Calma, segura aí. Aleluia. Chega da igreja ser envergonhada. Aleluia. A gente falou ali da cerejinha, né? Da cerejinha azeda do bolo de Jó. Às vezes o seu cônjuge não está aqui, às vezes por sua culpa, tanto esposa quanto esposo. Onde a cerejinha do bolo de Jó me levou à reflexão, e Deus colocou algo no meu coração, e Deus falou assim: fala do teu testemunho. Eu falei: Senhor, eu já falei umas 2 vezes. E aí Ele começou a ministrar. Nós precisamos nos posicionar, certo? Certo. Às vezes nós estamos fazendo algo errado. Nós temos o nosso limite. Nós vamos até aqui. Quem convence o homem do pecado? Quem convence o homem do pecado? Abre essa boca santa aí. O Espírito Santo de Deus. É Ele quem convence o homem do pecado. Não é eu e nem você. O que a gente pode fazer é levar, direcionar, colocar no caminho. A gente não pode obrigar ninguém. O Senhor Jesus, Ele é educado. Ele bate: ei, você quer vir? Ei, estou aqui. Ele nunca pega lá e vai à força. Então o Espírito Santo de Deus quem convence o homem do pecado. Nós temos o nosso limite. As mulheres têm o seu limite, os homens têm o seu limite. E Deus falou para mim: conta do teu testemunho. Eu falei: mas de novo, comprei um carro roubado, guardei lá, consertar ele, beleza. Eu e minha esposa, isso faz tempo já, estava ruim nosso relacionamento, ela estava passando uma dificuldade, eu não tinha sabedoria para entender aquilo. O inimigo estava querendo acabar com a minha casa, com a minha vida. Ela foi para o Brasil, a gente ia se separar. Essa mulher aí, ó, rapaz, dá até medo de vez em quando. Não tenho medo dela não. E ela veio lá do Brasil correndo, cara. Pegou dinheiro com alguém lá e voltou para cá e falou assim: não vai separar não. Por quê? Que Deus junto, o homem não separa, não tem como. E ela veio, cara. Eu ia separar dela, não aguentava mais não. Essa cereja aí do bolo de Jó na minha vida, sai fora. Aí eu falei: ah não. A gente foi domingo no almoço. E na segunda-feira eu ia levar os documentos para o advogado, para separar, para divorciar. Ela chegou em mim, trocou ideia comigo, eu pedi os documentos para ela, ela desistiu. Ela falou: tá na mão de Deus. Mano, não chega nesse ponto não. Não chega. Tá na mão de Deus, cara. Se você tá chegando nessa parte aí, já volta, filho. É o conselho que eu te dou. Ela entregou nas mãos de Deus. Na segunda-feira eu ia levar os documentos para o advogado. Aleluia. No próprio domingo, saindo do restaurante, eu, ela, minha filha, parecia a cena dos Estados Unidos. Veio polícia nesse Japão até pelo fio. Tinha uns caras escondidos lá, pendurados. Pegou nós por causa do carro roubado, lembra? Já separou a gente dali, ó. Pá. Eu ia morar lá para Arte, já estava morando em Arte, ia sair a casa do governo para a gente, no Dante, ela ia ficar na casa. E chegou naquela hora que não dava para fazer mais nada, irmão. Talvez o dia mau. É assim que acontece o dia mau.
Você não vai ter tempo para você ficar pensando, fazendo, se programando. Por isso que está tendo esse culto aqui hoje. Por isso que Deus está nos preparando hoje para você sair daqui como soldado. Eu fui para onde? Fui lá para o Chilindró, lá para dentro. A minha esposa fazendo o papel do Espírito Santo de Deus nessa parte. Aleluia. Do Espírito Santo de Deus não. Ela fazendo o papel dos intercessores, dos anjos, da gente, às vezes querendo fazer esse papel. Ela não pôde mais passar dali para dentro. Não pôde mais. Ela queria fazer algo, não tinha mais como ela fazer nada. E que isso que Deus ministrou, a gente tem nossos limites. Até certo ponto a gente consegue fazer. Dali para frente é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Às vezes eu quero que meu cônjuge está aqui e eu estou fazendo algo que está afastando ele daqui. Às vezes tem amigos que é para mim trazer e o meu testemunho está correspondendo, porque eu quero trazer a força, mas não é. E lá para dentro já era. A gente se separou lá na rua, que foi um para cada camburão, e a gente não se viu mais, não se falou mais. Já era. Terceiro dia dentro da cadeia, eu queria tirar minha própria vida. Estava desesperado. Por quê? Comprei só um carro, cheguei lá dentro, os policiais colocaram na minha conta quadrilha, cartão de crédito, roubo de carro, roubo de casa. E se eu ficar falando aqui, vai ficar um dia aqui falando que eles colocaram no meu nome para me assinar. O advogado que estava lá para me defender me chamou de vagabundo, que eu estava fazendo ele perder tempo. Você não tem esperança mais nenhuma. Você fala, cara, acabou, velho. Por que eu não aproveitei? Por que eu não fiz diferente? Por que eu não escutei? Já era, eu estava sozinho. Não tinha mais. Então tem até um limite onde você pode ir. Aleluias. Aleluia. Eu queria tirar minha própria vida. Eu falei, não. Acabou, o que eu faço? E lá você não consegue, você não tem um barbante, você não tem nada, você não tem um ferro, você não consegue fazer nada. Aleluia. Entrou dali para frente o Espírito Santo de Deus, cara. O carcereiro veio e falou comigo em português. Você é uma pessoa diferenciada. Eu sei que você não fez isso. Eu tomei um susto. Como assim? O carcereiro policial japonês falando em português comigo, e ele falou, eu sou cristão. Eu vou trazer um negócio para você ler. Se você adivinhar o que ele trouxe, eu te dou um abraço no final do culto. Irei xarabás. Eu li aquela Bíblia quase toda em um mês ali encarcerado. Eu vi a minha cova lá. É na onde você chega, sabe, aqui, ó. Faltava eu cair para dentro, só precisava de um cordão para me cair para dentro da cova. Quando você acha que acabou os recursos, Deus ele vem e ele fala, eu sou o Deus do impossível. Declara na tua vida hoje que essa cova está fechada, em nome de Jesus. O que é essa cova hoje para você? É um divórcio? O que é essa cova hoje para você? É uma enfermidade? É um câncer? É algo impossível na sua vida? É algo que Deus colocou na sua vida hoje? Aqui é para você fechar a sua cova. Declare na sua vida hoje, em nome de Jesus. Quando você achar que não tem mais esperança, Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Só que aqui nós estamos aprendendo hoje para nós não chegar ali na beirada da cova, no limite, no finzinho. E às vezes nós estamos vivendo a nossa vida dessa maneira, arriscando. Em nome de Jesus, nessa cova, você sabe qual que é. Você tem o poder hoje para declarar vida e vida em abundância. Chega da igreja viver envergonhada.
Chega. Precisou passar tudo aquilo. Precisou faltar isso aqui para me tirar a minha vida. Pela misericórdia de Deus. Não onde vocês estão me vendo aí. Não é, ele está com o microfone pregando, não é isso não. Deus, Ele pode mudar a história, Ele pode mudar a vida, Ele pode mudar o curso da situação. Nós precisamos somente escutar a voz dEle, obedecer. Por que eu cheguei lá? Desobediência. Por que eu cheguei lá? Queria separar. O inimigo ajuda, mas grande parte daquilo ali foi minha culpa. A mulher é emocional, né? O homem é razão. Toda vez que eu discutia com a minha esposa, eu estava com razão. Eu humilhava ela psicologicamente, porque eu estava certo. Irmão, você continua arrogante? Não, é que você está com a razão, e você vê que é nítido a razão. E aí eu ficava torturando o psicológico dela. Ficava fazendo isso. Toda vez. Cheguei na frente do Kendi. Quem sabe o que é Kendi aqui? Promotor, o juiz. Foram 3 depoimentos de 2 horas gravando ele me humilhando. A Tsuyako, que era japonesa e falava português, chorou primeiro que eu no primeiro depoimento que ele estava fazendo comigo. Ele montava uma historinha, aí ele falava, só concorda se você concorda com esse cenário aqui. Aí eu falava, beleza. Aí ele falava, então, você confessou, eu vou cortar esses vídeos aqui, vou te conferir, e você vai para a cadeia, você vai morrer na cadeia, e ainda vou falar para você pegar prisão perpétua. Eu chorava. E chorava. Depois chorando, chorava. Não precisa a gente chegar até esse ponto. A gente precisa obedecer a palavra de Deus. A gente precisa viver. Chega da igreja ser envergonhada. Aleluias. Glória a Deus. Chega da igreja ser envergonhada. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Declare sobre essa cova hoje, em nome de Jesus, haverá vida e vida em abundância. Não deixe nada tirar isso de você. Se a gente entrou ali em algumas áreas da nossa vida como refém, a gente pode sair em nome de Jesus, e vai sair como soldados. Glória a Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Aleluias. Homem temente a Deus. Homem temente a Deus. Glória a Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Tamim. Sabe o que é Tamim? Aleluias. Tamim. Esse Tamim, ingênuo, sem defeito, honesto e sincero. Olha que legal. Homem sem defeito, sincero, ingênuo e honesto. Aleluias. É isso. É o primeiro item da sua receita aí do bolo, para a gente passar o dia mal. Anota aí. Glória a Deus. Jó era um homem tamim. Aleluias. Por que o hebraico usou essa palavra tamim? Porque da mesma forma que ele era ingênuo, puro, honesto no plano físico, ele era no plano espiritual. Ele tinha esse equilíbrio. Ele era tudo isso que Deus falou dele. Deus está falando isso dele. Ele era um homem íntegro, tamim. Por quê?
tanto no plano terreno, tanto no plano espiritual. Glória a Deus. Quantas vezes a gente oscila, né? Nós comemos, bebemos, enchemos a barriga e a oração não faz. Tem essa oscilação. O jejum, rapaz, não vou nem perguntar, hein? Deixa para lá. Então, para a gente passar o dia mal, a gente precisa ser esse Tamim. A gente precisa ser esse homem íntegro. Nós precisamos ter essa responsabilidade, tanto no plano físico, tanto no plano espiritual. Depois você lê lá a história toda. Eu não li ali a parte que os filhos dele morreram e que ele perdeu os bens, mas Jó, ele se levantava de madrugada para adorar a Deus, fazer sacrifícios, por causa que talvez algum dos seus filhos tenha pecado contra Deus. Olha isso. Jó, ele estava preocupado com o pecado dos seus filhos que ofendesse a Deus. Ele estava fazendo a parte dele espiritual, ele estava fazendo a parte dele terrena. Então a primeira receita aí, primeira lista aí desse ingrediente aí para a gente passar o dia mal, é ser um homem Tamim, é ser um homem íntegro, perfeito. Olha isso, perfeito, ingênuo, puro. Sabe que ingênuo é puro? É ser puro, é sem maldade, sem malícia, é ser igual quando Jesus fala ali das crianças: deixa elas virem a mim, que o reino de Deus pertence a elas. Elas são puras, a pureza do coração, a sinceridade, a verdade sai da boca delas. Pergunta lá para uma criança, põe uma roupa lá, arruma seu cabelo e pergunta: você estou bonito? Já espera que você vai escutar. Se você estiver desenroladinho assim, tudo bem, mas se não, tá feio, fala mesmo. O que está errado aí? É tudo, nasce de novo, ponto. E sem massagem, ela não está nem preocupada. Ele era esse homem ingênuo, puro, reto, sem defeito, tanto na parte espiritual como na parte física. Glória a Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era... Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Ele era íntegro, Tamim, e ele também era Yachar. E ele também era Yachar. Por que dessa palavra? Ele era justo, ele era reto. Segundo ingrediente para a gente passar o dia mal: você está sendo justo em todas as suas áreas, em todas as suas atitudes? Você está sendo reto? O que é um homem reto? O que é você ser reto, ter retidão? Tem várias formas aí que Deus pode falar no teu coração: ser um homem reto. Ser um homem reto que não para, que tem constância. Ser um homem reto que fala direto, objetivo, fala a verdade. Sendo um homem reto que não tem curva, né? Que não quer ficar enrolando os outros. E achar um homem reto, justo, aleluias, direto, honesto. Eu peço perdão já, Deus, em nome de Jesus. Eu tenho minhas falhas. Tem que ser honesto. Às vezes em casa lá eu faço um caixa 2. Oh meu Deus. Só que agora eu depois de uns sei lá quantos anos, eu revelei esse caixa 2 para minha esposa, que aquilo eu não estava aguentando mais com aquilo. Você tem dinheiro? Não tenho. Mas não tenho. Mas eu estava fazendo aquilo por quê? Porque o que precisava guardar para alguma necessidade. E toda vez que a gente tinha uma necessidade, elas às vezes iam falar assim: vou falar com fulano, vou falar com ciclano. Aí chegava lá, opa, quem salvou? Foi aquela reserva.
Só que ela estava sendo guardada e ministrada de um jeito que não era certo. Eu não estava sendo honesto. Ela fala: cadê o dinheiro? Tem dinheiro? Eu falava: não. Aí virava as costas: perdão, Jesus, perdão, me perdoa. Me castiga a mim, não a ela, mas me perdoa. Não adianta. Hoje eu tenho um caixa 2 revelado. Eu já falei para ela: falei, recibo X, isso aqui é meu, não toca. Ela não obedeceu. Toda hora acaba com o dinheiro. Aí pago isso, pago aquilo. Aí eu falo: minha reserva. Aí ela quer brigar comigo: pega esse dinheiro da sua reserva. Aí, tá vendo? Era melhor ter ficado lá no debaixo do pano, se ela saber, né? Aí não tinha arrumado confusão em casa, não tinha arrumado briga. Glória a Deus. A gente precisa ser honesto, honestidade, justo, verdadeiro, reto. Nós precisamos ser Tamim, nós precisamos ser Iachá. Aleluia. Ei, irmão, você é chique, você fala tudo isso daí. Não, eu estudei, eu li ali, eu tenho a cola. Mas são essas revelações que Deus traz. Deus falou muito comigo aqui, sabendo dessa palavra, Tamim. Eu preciso ter esse alinhamento no físico e no espiritual. E Jó era assim. Nós não estamos falando de qualquer probleminha não, irmão. Ele perdeu os filhos, cara. Num vento, puf, já era. Eu não quero nem que você pense nisso. Em nome de Jesus, nem pensa. Ele perdeu tudo, cara. Perdeu tudo. E ainda ganhou a cerejinha do bolo azedo dele lá. Se a gente não for desse jeito aqui, honesto, se a gente não tiver o nosso compromisso com a palavra de Deus, a gente está perdendo tempo. Você está perdendo seu tempo. Você me desculpa eu falar isso, mas nós estamos perdendo tempo. Nós estamos vivendo uma mentira. E Deus, Ele não quer isso para você. Ele não quer. E você não pode, eu não posso, nós não podemos mais viver nisso. Nós não precisamos ficar nesse jugo, com essas coisinhas pequenininhas, com essas ferramentas de Satanás na nossa vida, sutilezas de Satanás. Ele é sutil, ele não vem mais de garfinho, de roupinha vermelha, de rabinho. Não, irmão, isso aí já foi, já há bastante tempo. Às vezes ali aquele cara que dá um tapinha nas suas costas, porque você quer ser amigo dele, não quer ver ele de cara feia com você, você aceita o que ele propõe para você. Está errado. Está errado. Fica com a parte boa, fica com a honestidade. Opa, peraí, você me perdoa. Eu carrego algo precioso, eu não posso manchar isso. Ah, o que é? Eu sou cristão. Você está tendo uma atitude errada. Talvez você vai achar ruim comigo, mas tudo bem, eu não queria isso. Mas a forma que você está levando essa situação, lá na frente quem vai sofrer é você. E as pessoas que estão ao teu redor vai pagar o preço também. Não é melhor, você pode ficar bravo comigo, mas não é melhor depois você ficar bem? Eu quero o seu bem. Talvez um amiguinho vai bater nas suas costas, não vai falar isso para você. Mas eu estou te falando a verdade. E eu quero o seu bem, eu sou seu amigo. Opa, é isso. E quantas vezes a gente deixa, por causa de uma amizade. Às vezes quem está nessa amizade, quem está destruindo a amizade, quem está roubando a amizade, quem vai matar a amizade, é o papel dele. Ele tem o papel dele, e nós precisamos ter o nosso papel. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Ele era íntegro, Tamim, ele era reto e achar, e ele era temente a Deus. Temente a Deus. Eu já ouvi falar muitas vezes sobre isso, né? Temer o Senhor não é medo, não é medo, é temer o Senhor. Temer o Senhor não é medo, é que? É ter reverência. Você está ali na frente de um juiz, você está na frente de um juiz, e na hora que chega o juiz dentro da sala, todo mundo se levanta. Reverência. Hoje nós servimos o Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores, o que criou os céus e a terra, o que me deu e te deu o fôlego de vida, o que nos visitou lá no ventre da nossa mãe. E nós queremos vir de qualquer jeito para a igreja. Não é uso e costumes não, tá? Não é isso. Eu vim de uma denominação e usava terno e gravata. Nunca tinha usado. No começo eu odiava. E depois peguei gosto. Aí eu tinha que ministrar as lições lá. O pastor exigiu que tinha que andar engravatado até nas lições. Eu falei, eita glória. Aí vim pra cá, sai aquele peso das costas. Puf. Eita, falei, agora alivia um pouco, né? A gente às vezes faz isso. A gente descuida de algumas áreas da nossa vida. E quando você vai ver, aí eu tenho um boné, né? Não sou de vir para a igreja de boné. Aí chegou até ponto que eu não vigiei, não que seja errado, tá? Não é isso, é cada um, cada um. Meti um bonézão e fui para a igreja, Lagoinha, pá. E o pessoal olhava, você mesmo, já dá aquele choque, né? Dentro do culto eu não conseguia ficar com o boné na cabeça, cara, que me incomodava. Eu ficava toda hora tirando o boné. Na fábrica para comer eu fazia o amém na minha comida e tirava o bocho. Mais uma vez, fica tranquilo, meu querido, fica tranquilo aí com seu boné aí, não é isso não que eu estou falando. Mas o que? É reverência a Deus. Não estou falando que o irmão está sendo desreverente, não é isso, tá? É cada um. Mas era de mim, porque eu vim de um terno e gravata, eu vim de uma alinhadinha ali de sapatinho. Aí eu cheguei no lugar, fiquei tão à vontade, falei, opa, agora. Só que aquilo ali eu não conseguia. E essa palavra, ela é Yar. Ó, pega aí, aprende aí. Yar é temor reverencial. Então, toda vez que as pessoas falam desse juiz, da entrada nessa sala, e juiz se levanta, é por causa da raiz da palavra. É porque é um temor reverencial. É com reverência. Não é para você ter medo de Deus. Então, havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Ele era Tamim, ele era Iachar, e ele era essa outra palavrinha linda aí que nós falamos, Yar, temor reverencial. Aleluias. Irmãos, a gente não pode ter nunca medo de Deus. Não é ter medo, é temor, é respeito, é você ter consciência do tamanho e da grandeza do nosso Deus. É você ter essa grandeza. Ninguém nunca viu o rosto de Deus. Ninguém suporta ficar ali naquela luz, naquela glória dele maravilhosa. Um dia nós vamos conseguir, porque a gente não tem um corpo glorificado ainda. Então nós temos que ter essa consciência. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Senhor? É esse Deus que nos formou. É esse Deus que fez os céus e a terra. É esse Deus maravilhoso que nós servimos. É o Senhor do Senhor. É o Senhor dos exércitos. É o Jeová Rafa, é o Jeová Jireh, é o Yavé, é o Elohim, é o Adonai, é o Yahweh. São tantos. Ele é um Deus só. Esse é o nosso Senhor. É Ele que nós devemos prestar as contas, conversar, o bom amigo, o conselheiro, o príncipe da paz. Olha só, todos esses nomes. Nós não podemos ter medo dele. É respeito, é temor. Marcou aí na sua listinha aí? Primeiro, Tamim, íntegro. Segundo, achar reto. Terceiro, Yah, temor